Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Nosso pianinho preferido de sexta-feira, professor, bom dia. Bom dia, gatinha, bom dia, dona, bom dia, Zé. Bom dia. Bom dia, família Band, bom dia, queridos ouvintes, sextou. Professor, e hoje é dia de casamento. Primeiro que passeio maravilhoso lá no Cristo Redentor com os nossos ouvintes. Sim, nós fomos tão cedo que ele estava fazendo exercício ainda. Então, mas o Cristo encanta todo mundo. Eu já fui lá 750.452 vezes, porque eu também sou guia de turismo, desde 85. Havia dias que eu ia 2 vezes por dia ao Cristo. Nossa, professor. E todas as vezes eu me encanto. E a festa da Band dos 20 anos mais corpinho de 16. 20 anos, maravilhosa. Teve música ao vivo. Poxa, gente até não poder mais, e olha que nem havia chegado o grupo de turistas que normalmente lá chega quando nós começamos. Esse sim é o casamento perfeito, Band News FM e os nossos ouvintes, mas não é desse casamento que hoje a gente vai falar, né, professor? Ah, sim, maio já é mês das noivas, né? Olha aí, Agatha. Ai, Pois eu é. tô pronta. Não é? E eu, como apreciador, está pronta mesmo, está cada vez mais bonita. Obrigada, professor. Mas voltando aqui à vaca fria, essa sim era mais gordinha. 30 de maio, o imperador Dom Pedro II assina um papel, meio sem jeito, sem saber o que era, e descobriu que estava casado. Casou por procuração com Dona Teresa Cristina Maria de Bourbon, princesa das 2 Sicílias, uma napolitana, que ele conhecera apenas por uma pintura a óleo. Casar um monarca tão jovem era um costume da época. Quantos anos ele tinha, professor? Ele nasceu em 1825, ele tinha 17 anos. Nossa, professor. Pois é, mas, não quer dizer nada. A avó dele, a Carlota Joaquina, casou-se com 10 anos. Mas a doideira é que naquela época você tinha que formar herdeiros, né? Tinha que ter a monarquia, os monarcas tinham que casar e ter filhos para herdar o trono. E Dom Pedro II, até o casamento, ele mesmo dizia: casei virgem aos 17 anos. O pai dele, Dom Pedro I, já tinha sido pai aos 16 anos. Dom Pedro I foi pai aos 16? Sim, com a esposa do cônsul da Áustria. E o último filho que ele teve foi 15 anos depois, em 1831, com uma freira, na Ilha Terceira. Ajoelhou, tinha que rezar. Mas seja como for, logo depois ele manda uma carta para um amigo: não consigo mais enrijecer certos músculos que antes fazia com facilidade. Ele foi corroído pela sífilis. Deixou 30 filhos, 9 da primeira esposa, 1 da segunda e 20 fora do casamento. Morreu com 30 e poucos, professor? 30 e poucos. Ele nasceu em 1898, morreu em 1834. Então, Mas falemos do filho, que na imagem parece o pai, né, professor? Dom Pedro II parece o pai de Dom Pedro I. Mas na verdade Dom Pedro II foi o filho de Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I, como morreu jovem, sempre aparece jovem nas pinturas. Dom Pedro II envelheceu rapidamente. Morreu com 66 anos, aparentando 90, ele era diabético em último grau. Não tinha nenhum interesse pelo sexo frágil. Quando assinou o documento assim, foi meio contrariado. Tentaram casá-lo com uma austríaca, não deu certo. Tentaram casá-lo com uma espanhola, as negociações não foram adiante. Mas aí apareceu essa princesa napolitana, Dona Teresa Cristina Maria. Na pintura ela estava linda, maravilhosa. Essa pintura está hoje no Museu Imperial de Petrópolis. E não quis saber, que beleza, maravilha. Só que foi dia 30 de maio isso. No dia 4 de setembro ela desembarcou no Cais do Valongo. Nos Estados Unidos as torres desabaram, foram postas dia 11 de setembro. Aqui a torre caiu no dia 4 de setembro. Então, resultado, quando ele a viu, segundo consta o tutor Manuel Inácio de Andrade da Souto Maior Pinto Coelho, Marquês de Itanhaém, as pernas do imperador começaram a tremer e ele teve um princípio de desmaio. E quando acordou, sua primeira frase foi: me enganaram. Ela era bem diferente da pintura. Gorda, muito. Manca, com as pernas em arco de selo, rosto bexiguento. Dom Pedro II tinha 1,98 m. Ela tinha 1,48 m.
ela não podia nem abraçar a mulher, era uma coisa assim. De início se estranharam muito. Diz que ele foi na cerimônia de casamento sorridente. Na época não tinha psicólogo, mas tinha gente já para dizer como é que ele tinha que aceitar a coisa. Mas não tiveram nada, né? Moraram em torreões separados do palácio. No início se cumprimentavam formalmente. Depois começaram a sorrir um pro outro. Bom dia, como é que vai a carestia? Até que finalmente, 1 ano depois, consumaram o casamento. Acredite se quiser, foram felizes. Foram felizes, tiveram 4 filhos. Os 2 meninos não sobreviveram. Só sobreviveu a Isabel, nascida em 1846, e Leopoldina, no ano seguinte, mas que morreria com 26 anos de tifo em Paris. Isabel foi a que viveu mais, viveu 75 anos, faleceu em 1921 na França. Dom Pedro aprendeu a gostar dessa mulher. Afinal de contas, Dona Teresa Cristina não podia não ter beleza física, mas em compensação ela tinha uma beleza interna que transpareceu com o tempo, né? Com a idade ela ficou uma velha bonita, e ele, que era um jovem bonito, ficou um velho feio. Então as coisas se inverteram. Ela conhecia literatura, falava vários idiomas, apaixonada por arqueologia, doou a sua fabulosa coleção de peças históricas ao Museu Nacional, o qual todas viraram cinza há alguns anos atrás. E literatura, música, ela era musicista. Aliás, ninguém sabe disso. E eu tô aqui contando, acho que em primeira mão. Eu tenho o violino dela. Dona Teresa Cristina? Da Dona Teresa Cristina, eu tenho o violino dela. É um Stradivarius. Você já me falou disso, viu? Mas já me falou dele. De 1736. É um Stradivarius, o violino dele. Segundo, há uma pessoa que era das nossas relações que chegou até mim. Pronto. Tá vendo, Agatha? Você falou de casamento perfeito. Ao fim e ao cabo, foi um casamento próximo. Ele perfeito. pulou a cerca algumas vezes, afinal de contas, tinha o sangue do papai, né? Mas ele sempre voltava para casa, sempre gostava muito dela. Quando ela faleceu, já no exílio, no Porto, em Portugal, em dezembro de 1889, Dom Pedro II, ao vê-la morta, disse que não tinha nenhum motivo para viver. Poxa. Porque seu único motivo jazia inerte à sua frente. Ele exigiu que a coleção de livros dele não se chamasse Coleção do Imperador. Ele doou ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e Geográfico e à Biblioteca Nacional. Pediu que a coleção de livros dele se chamasse Coleção Teresa Cristina Maria, para que todo jovem no futuro, quando fosse estudar, lembrasse da mãe dos brasileiros. Então ela conseguiu conquistar esse gigante e conseguiu conquistar um gigante muito maior, que foi o Brasil. Ela era realmente bastante querida era artista plástica, pintava, desenhava, fazia mosaicos. Ainda tem lá pelo menos tinha antes do incêndio, no prédio do Museu Nacional, um jardim feito por ela, decorado com mosaicos. E amanhã eu estarei em Petrópolis com um grupo. Passeio, professor? Sim, mas esse passeio é particular. Já está fechado, não há mais vagas. E domingo eu estou na Ilha Fiscal, como Dom João VI. Também já está fechado, sucesso completo. Todas as entradas vendidas e pagas. E Marinha, sabe como é que é? Marinha sempre é muito minuciosa, muito exigente. Então nós vamos ter. Por que Dom João VI vai para a Ilha Fiscal? Porque a galeota dele está lá. Mas não se preocupe, Dom Pedro II vai voltar à Ilha Fiscal, provavelmente daqui a 1 ou 2 meses. Não sei se vai levar a Teresa Cristina Maria, mas Dom Pedro II eu tenho certeza que lá estará. Muito bem, professor. Professor, bacana, tá vendo? Então, excelente semana. Obrigado. Um beijo pra você, bom passeio. Sim, e passeio da Band mês que vem nós estamos organizando. Mas não percam por esperar, vai ter novidades novas. Novidades novas. Muito bom, professor. É isso aí. Um beijo, bom passeio, professor. boa viagem, professor. Obrigado a vocês.